Uma palavra perdida, já quase esquecida, me fez cativar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar e também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativar é amar e também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. La 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 la. La 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 la. Cativar é amar e também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativar é amar e também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. La 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 la. Boa tarde, você que está aí, né? Não está ainda aí, porque a minha filha ainda está compartilhando, mas você que já chegará, você que assistirá também em outro momento. Nós vamos hoje, era para ser ontem, né? Mas ontem eu fiquei um pouco enrolada, não deu para ministrar o estudo, então sábado e domingo não tem estudo. Eu falei, bom, então eu vou pegar o de ontem e eu vou ministrar hoje, que é sábado, né? E hoje nós vamos falar do evangelista Felipe. Quinta-feira nós falamos com você do apóstolo, um pouco sobre o apóstolo Felipe. Então são 2 Felipe. Assim como tem, né, 3 João, tem 2 Felipe. E hoje nós vamos falar para você do evangelista um pouquinho. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre o evangelista Felipe, tá bom? Tô trazendo agora também, porque eu tava... Hoje foi dia de faxina, né? Tô até cansada, né? Cara descansada, né? Por aí. Vamos orar? Enquanto você chega, nós oramos. Senhor, oramos agora por todos que ainda não tem luz, Senhor, dê a eles o pão, dá-lhes seu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa nós todos,
nossa voz, Senhor. Espírito Santo, ouve o nosso planto, habita entre nós, Senhor. Que seja feliz aquele que diz: eu creio também, Senhor. Nós rogamos isso em nome de Cristo, para sempre. Amém. Em nome de Cristo, para sempre. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que nós oramos agora, pedindo a direção do Teu Espírito para começar mais uma aula. Hoje falando do evangelista Filipe. Pai, quinta-feira falamos do apóstolo Filipe e hoje ministraremos sobre o evangelista Filipe, porque são 2 Filipes. E pedimos a direção do Teu Espírito. Nos ajude, Pai, a entender melhor a Tua palavra e poder crescer cada vez mais com o conhecimento que estamos obtendo aqui nestas lives, Senhor, de estudos dos principais personagens bíblicos. Traga Teu povo, Senhor, desejosos de ouvir e aprender um pouco mais de Ti. Fale conosco e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Olha minha cara de sono. Tava dormindo não, gente. É cansaço mesmo. Deixa eu ver quem tá conosco. A pastora Luana, né? Glória a Deus. Paz do Senhor. Pastora Regina, minha filha. Pastora Luana aí através do pastor Rodrigo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos, né? Estudar a palavra de Deus. É sábado. Muita gente com visita. Muita gente saiu. Muita gente, né? Não estão em casa, quem está em casa está ocupado, está com visita. Era para mim trazer essa aula ontem, mas ficou bem enrolado. Então nós vamos trazer hoje, né? E fica aí, quem puder assiste depois, amém? Quem não puder assistir ao vivo, assiste depois. Evangelista Filipe é o nosso personagem de hoje. Já escurecendo aqui, né? Eu não sei de onde você está, mas quem é de Petrópolis, do Brasil, já escurecendo, amém? Vamos lá. Filipe, nome grego, significa apreciador de cavalos, igual o outro Filipe, né? Até então, tudo bem, tudo parecido, só que um era apóstolo, o outro evangelista. Esse Filipe que nós vamos estudar hoje é o evangelista. Vamos lá? Filipe, conhecido como evangelista, foi primeiramente um importante diácono na igreja de Jerusalém. Leia Atos capítulo 6, versículo 5. Os apóstolos haviam percebido que o trabalho de administração da igreja em Jerusalém era muito pesado e, portanto, precisava de ajuda. Muitas pessoas convertiam-se ao evangelho. Os cristãos de origem grega reclamavam das suas viúvas, que as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Os apóstolos observavam que perdiam muito tempo na solução desse tipo de problema. Atos 6, versículo 2. Acabavam com isso, negligenciando o ministério da palavra. Aqui eu já quero dar uma pausa para deixar uma observação aqui muito importante. Quando nós temos um chamado e nós perdemos tempo, não é perder, né? Nós ganhamos tempo, mas nós investimos tempo fazendo outras coisas que não o nosso chamado, consequentemente nós acabamos negligenciando do nosso chamado, né? O chamado é de
Eu costumo dizer que eu gosto que na igreja todo mundo saiba um pouquinho de tudo. Por quê? Porque falta um, tem o outro. Ótimo, é importante sabermos, mas não podemos negligenciar o nosso chamado. Tu já imaginou? A gente, né? A pessoa tem o chamado de diácono, faz com excelência, né? Eu estou em falta de do diaconato na minha igreja, né? Eu estou orando a Deus pelo diaconato na minha igreja. Eu ainda vou ter diáconos e diaconisas de excelência, não tenho, tá? Eu tenho missionárias, eu tenho presbíteros, eu tenho pastores, mas ainda não tenho diácono. Então, quem faz o trabalho diaconal da minha igreja, normalmente os pastores, os missionários, presbítero, evangelista. Bispa, por que a senhora, então, não deixou eles como diácono? Porque não estavam funcionando como diáconos. Eles não estavam exercendo o diaconato, não como a Bíblia ensina. Não, a senhora abençoou eles? Não, eu simplesmente levei para o nível aonde eles seriam mais... que estavam mais próximos ao chamado deles, para eles exercerem aquilo que o Senhor os chamou para exercer. O presbitério, o evangelismo, né? E a missão, a obra missionária, porque o diaconato, o meu sonho é ter um diaconato de excelência na minha igreja, tá? Eu oro por isso, eu peço que você ore, porque eu não tenho um diaconato de excelência. Eu não tenho diácono nenhum, na verdade, mas eu vou ter, em nome de Jesus, o Senhor vai enviar diáconos desejosos de fazer a obra, né, e que serão o espelho da casa, em nome de Jesus. Porque não adianta nada, né, também ter o nome de diácono e não exercer, como os que tinham não exercia o diaconato, repito, não como a Bíblia ensina que deve ter. Então, primeiro nós vamos lapidar, nós vamos, né, preparar, nós vamos ensinar, nós vamos... Pastor Rodrigo diz, eu é que sei estudo. Né, pastor? Então, nós precisamos preparar para que possamos ter esse diaconato de excelência, né? Então, quando nós paramos para fazer o trabalho do diaconato, o que acontece? Nós acabamos negligenciando, não é negligenciando, deixando faltar na parte do... pastora, né? Faltar na parte do nosso chamado, né? Então, quando você tem um chamado, deixa Deus te usar no teu chamado. Não negue aquilo que você for chamado para fazer, mas se você tiver que escolher entre o teu chamado, não é escolher, né? Que fazer entre o teu chamado e algo que você for colocado para fazer, não abra mão do teu chamado, tá? Mesmo que você precise fazer outras coisas. Mas deixar de fazer, por exemplo, eu deixar de ser pastora para ser um diácono, eu não posso. Uma diaconisa, eu não posso. Você deixar de ser aquilo que você é para ser aquilo que está faltando dentro da igreja, não é bom. Não é produtivo para você mesmo. Voltando aqui, então aqui, né, os apóstolos começaram a perceber que eles estavam negligenciando o seu apostolado para poder exercer o diaconato, né? E acabavam com isso negligenciando o ministério da palavra. Portanto, 7 homens foram indicados e escolhidos, os que eram cheios do Espírito Santo aqui e de sabedoria. Aqui nós já vamos entender que para ser diácono, para ser diaconisa, precisa ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Sem o Espírito Santo, sem sabedoria, não dá. É botar a pessoa no fogo e a pessoa, né, acaba sendo alvo fácil do adversário e acaba se prejudicando, muitos até caindo, se desviando, tá? Os apóstolos oraram e impuseram as mãos sobre esses homens e os nomearam para o serviço social da igreja como diácono. Após a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, nós já falamos sobre ele aqui. Tu já compartilhou aí, minha filha? Já botou no grupo?
o primeiro mártir do cristianismo, uma grande perseguição foi realizada sobre a igreja em Jerusalém por Herodes, com a ajuda de Saulo de Tarso. E, devido a isso, muitos cristãos acabaram fugindo de Jerusalém para lugares mais seguros, inclusive Filipe, que foi forçado a fugir de Jerusalém para Samaria. Tá vendo? Esse Filipe, né? Ele foi obrigado a fugir de Jerusalém para Samaria. Ali Filipe proclamou Cristo, o Messias, aos samaritanos, com tal poder que grande quantia de pessoas alegremente se converteram a Cristo. Obrigada, pastora. Atos por compartilhar. Atos capítulo 8, versículo de 1 a 8. Inclusive, um certo Simão o mágico que se converteu e se batizou durante a estadia de Filipe em Samaria. Amém ou não amém? Atos, meu Deus, está 89:3, isso é alguma coisa errada aqui. Errado deve ser 8, de 9 a 13, por aí. Embora futuramente a conversão desse Simão seja questionada pela forma que ele se comporta perante o apóstolo Pedro, Atos 8, é isso mesmo, de 20 a 24, no entanto, esses episódios mostram como a perseguição resultou não no enfraquecimento do evangelho, mas sim na sua expansão. Pai do Senhor, pastora Josiane, tudo bem? Nós estamos aqui falando hoje sobre o evangelista Filipe, falamos sobre o apóstolo na quinta e hoje estamos falando sobre o evangelista Filipe, amém? Atos 8 concede-nos uma ideia de como foi o trabalho de Filipe em Samaria. Ele proclamou o evangelho, operou milagres e desenvolveu um ministério que mais parecia com o de um apóstolo do que de um diácono ou cooperador. Seu trabalho naquela localidade foi especialmente importante para a mensagem do livro de Atos. Lucas mostra como a grande comissão foi cumprida sob a direção do Espírito Santo. Atos 1 a 8 registra o mandamento de Jesus para o discípulo a fim de que fossem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por meio de Filipe, essa mensagem chegou a Samaria. Posteriormente, o apóstolo Pedro e João foram até lá e confirmaram que o evangelho era aceito e de bom grado pelos gentios e samarias. Atos 8, 14. Amém? Vamos lá, vamos virar a página. Quando vir essa página aqui, a gente tem que me ajeitar, porque ela é dobrada assim, é ruim de ler. Meu Deus do céu, tem que fazer isso aqui, apertar assim, para poder conseguir ler. Amassa o livro, bispa. Ai. No entanto, em meio a essa obra extraordinária, Filipe foi individualmente instruído a deixar Samaria e descer ao deserto da região sul do país. Humanamente falando, deixar as multidões que tão positivamente respondiam à sua mensagem em Samaria, a partir de um território inabitado, em pleno deserto, podia parecer-lhe uma insensatez. Deus está falando aí? Oi? Eu tô vendo aqui, de vez em quando. Paz, meu diácono? Regina, não é presbítero, mas não? Tu rebaixou o presbítero a diácono? Ela ouviu tanto eu falar aqui que meu sonho é ter um corpo de diácono na igreja, que responda, atenda ao diaconato, que ela tá chamando até o presbítero agora de diácono aí.
E para quem chegou agora, eu disse, né, que o meu sonho é ter um corpo de diaconato na igreja que atenda ao diaconato como ele é, né? Porque eu não tenho diácono na igreja e às vezes, né, alguma pessoa, por que a senhora levou os diáconos? Eu digo, Dona Eunice, paz do Senhor, só que a senhora colocou paz bospa. É bospa não, quase que se a senhora troca o P pela outra letra aí, não ia prestar não, Dona Eunice. Mas eu entendi, minha flor. Já corrigiu embaixo, bispa. Josiane, Pai do Senhor. Bom, Eco. Eco, tá. Regina. Não, minha filha, é o teu som aí. Dá uma abaixadinha, porque eu tô aqui. Ou então, sei lá, né? Porque o quarto é grande, sei lá, eu tô no quarto, pode ser também, tá bom? Mas também não é tão grande assim, não. Vamos lá, vamos continuar. Então, vocês sentiram alguma semelhança aí no que eu acabei de falar? Felipe, né? Ele saiu de. Olha só, vou ler de novo, presta atenção. No entanto, em meio a essa obra extraordinária, ele estava fazendo uma obra extraordinária, ele foi divinamente instruído a deixar Samaria. Gente, Deus fala nos estudos também, tá? E descer ao deserto, na região sul do país. Às vezes, o Senhor nos tira do conforto e nos leva para o deserto. O som tá ótimo aí, pastora? Que bom. Preste atenção nisso. O Senhor tirou Felipe do conforto da obra maravilhosa que ele estava fazendo em Samaria, do extraordinário, da igreja, vamos dizer assim, cheia, do povo se convertendo, para levar ele para onde? Para o deserto, na região, aqui ó, na região sul do país. Aí vai dizer, humanamente falando, deixar a multidão que tão positivamente respondia à sua mensagem em Samaria e partir para o território inabitado, em pleno deserto, podia parecer insensatez. Há coisas que a gente faz que parece uma insensatez para nós mesmos. Ou vocês acham que quando eu olho aqui nesse carangola, que eu fico olhando aqui, hoje eu descobri que eu saí de uma... Hoje eu descobri que eu saí, vou voltar para o estudo, que eu saí da zona, como é que se fala? Urbana e vim para a zona rural. Porque como tem bicho nesse lugar, hein? Olha, eu vou te contar, aqui tem gavião, aqui tem tucano, aqui tem jacu, aqui tem calango, aqui tem, olha, tem tudo que você imagina, macaquinho, aqueles macaquinho pequenininho que sobe em árvore. Gente, que tem tudo. Eu saí da zona urbana e vim para a zona rural. Eu tô dentro de um zoológico. Aí eu fico olhando e falo, Senhor, o Senhor me tirou de um apartamento, de um lugar movimentado, de comércio para tudo quanto é lado, carro passando para lá e para cá, entendeu? Movimentação de gente, condomínio, me trouxe para uma casa. Eu posso dizer que quase no meio de um mato, né? Porque mato aqui o que mais se vê, né? E bicho, já botei aqui para vocês um tucano na minha janela. Tucano não, um jacu na minha janela. Agora tem um pássaro enorme, branco de cabeça preta. A gente tá achando que isso é águia, né? Mas eu já sei, as vizinhas conversando hoje aqui, eu fiquei um tempão tricotando com as minhas vizinhas aqui. Porque aqui tem as vizinhas aqui são boas para conversar. Minhas vizinhas são gente boa. E eu fiquei aqui conversando com elas. E elas me falaram que tem gavião, né? Tem gavião, tem tudo aqui. Pica-pau, tem pica-pau, vocês acreditam? Gente, eu tô assim, eu falo, meu Deus. Vou começar a filmar e trazer para vocês verem, que coisa linda, muito lindo. Mas, né, a pastora está dizendo, né, bispo, a senhora pode dizer, mas temos que cavar poço no deserto. É isso que eu tô enfeitando, né? Falando dos bichinhos para poder valorizar. Mas é isso que eu quero dizer. O Senhor nos leva para cavar poço no deserto. No campo espiritual aqui tem tudo.
mas não tem igreja. Então o Senhor me trouxe aqui para cavar poço. Eu vivia falando lá na igreja, né, no altar, e quem é da Deusjan sabe, temos algumas pessoas aí, o quê? Vamos sair da parede, vamos sair da parede, vamos sair da parede, vamos sair da parede. E eu não saía, eu não saía, eu não saía. E como cabeça, como líder, eu tenho que ser a primeira para que você tenha um exemplo a seguir. Agora você tem. Só não segue se não quiser. Se não quiser. Não espera o Senhor provocar também não, tá? Não espera o Senhor te tirar da zona de conforto também para que você leve o evangelho, não. Porque se Deus mandar você ir num hospital, escuta o que eu tô falando, e você não for, ele te bota lá dentro. Ele me levou para ressuscitar um morto. Você não acredita? Vai ver aí para trás aí meus testemunhos que você vai ver. Quem me conhece já sabe. Fui com né, suspeita de princípio de infarto para ressuscitar uma pessoa que tinha cometido suicídio né, tomou veneno, sei lá o que foi. Então não espera o Senhor te jogar num leito de hospital para você levar Jesus ali dentro. Não espera o Senhor te levar para o deserto para você levar Jesus. Não espere o Senhor te levar no vale dos ossos secos para você profetizar a vida, não, meu irmão. Minha irmã, começa a se mexer onde você está, hein? Papai tá falando aqui, hein? Filipe foi tirado de Samaria e levado para o deserto. Evangelista. Evangelista é assim, a vida de evangelista na zona de conforto é errado. Vai ter que mexer nessas unções aí se continuar não exercendo. Missionário que não faz missão não vai ser mais missionário, vai ter que mexer na unção. Porque não adianta ter uma unção e não fazer a missão. Evangelista que não evangeliza vai ter que mexer na unção. Nós vamos mexer nisso tudo, não pode ficar exercendo uma unção. Quer trabalhar dentro de igreja só? Então vocês têm que ser tudo diácono. Diácono e diaconisa, porque esses são os serviços de dentro de igreja. Agora, missionário tem que trabalhar fora da igreja. Evangelista tem que trabalhar fora da igreja. Presbítero não. Presbítero é dentro da igreja. É dentro da igreja. Mas vocês têm que fazer missão, vocês têm que evangelizar. Tô errada, meu pastor? Porque, né, não adianta a gente nós ficarmos, né, evangelista Edilson? Vamos trabalhar, meu filho, vamos arregaçar a manga, não fica dentro de casa aí, ó. Não, bora arregaçar a manga, tá de férias, vai pra rua, vai pra igreja, carimba panfletinho lá e vai pra rua. Vai convidar a gente pra fazer a obra. Cadê? Evangelista que não evangeliza? Que evangelista que quer ir pregar nas igrejas? Ó, o dedinho, ó. Primeiro tem que encher a sua, tem que povoar a sua, tem que dar fruto na sua. Obreiro que não der fruto dentro da sua igreja não vai dar fruto na igreja dos outros, não. Se você não está dando fruto na tua terra, você não pode plantar na terra de ninguém. Amém? É por aí. Era o diácono Marcos, o evangelista Marcos que estava aqui, Marco Edilson, né? Não era o presbítero não, né, Regina? É os dois. Os dois, o presbítero tá por aí também? Então vamos trabalhar, né, gente? Vamos trabalhar. Vamos continuar aqui o estudo. Que Deus está falando, tô gostando muito que Deus está falando. Eita glória! No entanto, Filipe, né? Vou repetir para você, humanamente falando, deixar as multidões, né, que tão positivamente respondiam às suas mensagens em Samaria, a partir de um território inabitado e partir para um território, Regina, inabitado. Deus está falando, né, pastora? Partir para um território inabitado, em pleno deserto, podia parecer-lhe insensatez. No entanto, Filipe mostrou-se não apenas sensível, mas também obediente à vontade de Deus. Amém? Ou não amém? Seguindo suas orientações sem questionar. Amém ou não amém? No deserto,
ele não encontrou uma multidão. Porém, apenas um só homem, um importante oficial da corte etíope, que, após visitar Jerusalém, estava retornando à África. Filipe, na verdade, estava seguindo os passos do Mestre Jesus, que certa feita também havia deixado uma multidão, lá em Marcos 4:35 a 26, para ir atender e pregar para o único só homem e endemoniado de Gadara. Marcos 5, de 1 a 12. Querido, querida, às vezes Deus te tira da zona de conforto, Deus te tira da multidão, Deus te tira do meio para te jogar num deserto por conta de uma alma. Eu ainda não sei que Deus me trouxe para cá, mas eu tenho certeza que sem uma alma, pelo menos, eu não saio daqui. Que seja uma, eu acredito que a obra de Deus aqui é maior. Eu acredito que é maior. Mas eu acredito, eu sinto. Mas ainda assim, estou na dispensação. E eu sei que esta uma, pelo menos uma, é de grande valor para Deus. Porque para mexer com a minha zona de conforto, me tirar de um apartamento que eu morava, deixa eu ver quantos anos, 4 anos naquele apartamento, 4, né? 4 anos. É um bairro que eu já morava há 14 anos, que eu morei no Alto da Serra. Para me trazer, me tirar da zona urbana, para me trazer para a zona rural, para um bairro que eu não conheço quase ninguém. Tem meu sobrinho aqui, mas é lá para cima. Eu tô aqui embaixo, no início da rua. Pouco nos vemos. Viveu, pastora? Viveu quase um ano no deserto. Tem propósito. Garanto que pelo menos com uma vida tu saiu desse deserto. Então vamos aguardar. Vamos aguardar e não espere pro deserto, não. Não espera, não. Tá gostoso aqui? Tá, mas vai estreitar. Eu sei que vai. Entendeu? Já tá estreitando. Eu já tô ouvindo, assim, frases do tipo: botiquim, igreja, aqui nesse bairro não pode. Só que o dono da terra é o mesmo dono desse bairro. A última palavra não é do homem, é de Jesus. Amém? Vamos lá. A sabedoria de Deus em dirigir Filipe àquele local foi plenamente justificada, pois o etíope estava lendo Isaías 53, o grande capítulo do Evangelho no Antigo Testamento. Aí, evangelista, Isaías 53, o grande capítulo do Evangelho no Antigo Testamento. Filipe conseguia ouvi-lo porque naquele dia a maioria das pessoas lia em voz alta e considerava-se um talento muito incomum a capacidade de ler e absorver as informações em silêncio. Filipe perguntou a ele se ele entendia o que estava lendo, porque muitas das vezes lemos, mas não entendemos. O etíope respondeu-lhe que não, e lhe perguntou sobre uma passagem em que Isaías fala sobre uma pessoa que estava sofrendo humilhação e sendo injustiçado. Ou seja, o etíope estava lendo, mas não estava entendendo. Tá vendo, Ananice? Fica preocupada não, tem muita gente assim até na Bíblia. Lia, mas não entendia. Aí Deus mandou lá o evangelista Filipe para falar para ele: você tá entendendo alguma coisa que você tá lendo? Ele: não, entendendo nada. Aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe me informar lá sobre a história daquele homem que estava sofrendo humilhação na Bíblia? Filipe então lhe explicou a passagem e informou que a profecia
apontava para Cristo e, após contar para ele a vida de Jesus, anunciou-lhe o Evangelho. Enquanto iam pela estrada na carruagem do eunuco etíope, eles chegaram perto de um riacho e este pediu para que Felipe o batizasse. Aqui nós quebramos mais um paradigma. Preste bem atenção nisso. Tem muitas igrejas que batem pé, criticam, apontam dedo e acusam igrejas que, ao receber as vidas, que se prontificam, desejam ser batizadas, as batizam sem ministrar primeiro um estudo. Cadê o estudo que esse eunuco teve? Esse etíope? É bíblico. A cada caso, Deus trata de uma forma. Eu não vi em momento nenhum ali, vamos sentar, estudar, não. Ele teve uma dúvida, esclareceu a dúvida e a caminho conversando, viu uma poça d'água, eu quero ser batizado, vucu, batizou. Então não tem necessidade, o estudo é bom não apenas para a pessoa batizar, o estudo é bom sempre. O estudo é bom para o resto da vida do crente. Temos que estudar sempre. Tem muita gente dentro da igreja batizada que não está aqui nesse estudo agora. E aí? E aí? E aí? Tem coisas mais importantes para fazer. E aí? Adiantou o estudo que fez para poder se batizar? O batismo, necessário mesmo do batismo, é a confissão de fé. É a pessoa saber que ela reconhece Jesus como o único, total e suficiente salvador da vida dela, acabou. Ela pode se batizar, tem um pastor, tem um diácono, até um evangelista. Tu vê aí que o Felipe não era pastor. Felipe, ele era o quê? Evangelista. E ele foi lá e batizou o eunuco, né? O etíope. Vamos continuar aqui. Felipe conseguiu, vamos lá, vamos voltar para a parte, o batizado. Após esse batismo, o etíope seguiu seu caminho em renovado júbilo de alegria. Alegria, né? Atos 8, de 25 a 40. Vamos continuar. A conversão desse etíope significou muito para a história da salvação. Ele foi o primeiro gentil e também africano a ser batizado por um cristão. Olha que lindo, gente. E há fortes evidências que o evangelho se espalhou por toda a Etiópia através desse homem. Olha então, uma vida. Felipe saiu da multidão, foi para o deserto, encontrou o eunuco, evangelizou o eunuco, batizou o eunuco e o eunuco foi embora e ganhou toda a Etiópia para Jesus. Uma vida que gerou todo um local, né? Todo um povo, toda a Etiópia para Jesus. Vamos estar, né, levando o nome de Jesus, vamos evangelizar. Gente, vamos parar de sermos árvore seca. É tempo de dar fruto. Nós estamos no outono espiritual, vamos dar fruto, pelo amor de Deus. Como você consegue olhar no espelho e dizer eu sou crente e não dar fruto? Acorda, igreja. Ele ganhou toda a Etiópia através de um homem. Felipe ganhou toda para Jesus, né? Porque foi uma semente, né? Foi uma obra da vida, através da vida do evangelista Felipe. O cristianismo até hoje existe na Etiópia. E as igrejas etíopes são igrejas coptas que carregam uma tradição histórica em comum com as igrejas coptas do Egito. Então, até hoje, todas as vidas cristãs
que existe na Etiópia é fruto desse evangelista, do trabalho no deserto do evangelista Filipe. Tá vendo? Que bacana? Será que teu nome vai ficar registrado assim? Hein, evangelista Edilson? Fala pra mim. Todo aquele bairro lá é fruto de uma alma que o evangelista Edilson tratou. Olha Deus falando aí. Deixa o papai trabalhar, deixa o papai usar, deixa o papai fazer a obra, né? Estou falando do evangelista porque nós estamos lendo sobre evangelista, mas isso serve para mim, serve para a pastora, serve para os presbíteros, serve para os missionários. Cada um de nós, nem que seja uma alma, nós temos que falar, essa eu ganhei. Amém ou não amém? Jonatas Moreira. Aqui, Jonatas Melo Souza Moreira, preciso de oração. Amém, Jonatas. Estamos aqui ministrando esse estudo e já estaremos orando. Amém? Glória a Deus. E Deus já está falando, meu irmão. Está falando aqui desde o início da live. Fica ligado aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. O cristianismo até hoje, já falei, né? Na verdade, esse é o método de Jesus. Ganhar pessoas chaves. Será que nós temos sido uma pessoa chave na mão de Deus? Começa a pedir a Deus isso. Pai, eu quero ser uma pessoa chave na sua mão. Bispa, o que é pessoa chave? Uma pessoa que vai gerar multidões. Uma pessoa ganha por um evangelista, por uma pessoa na dispensação, que vai gerar multidões para o reino de Deus. Amém ou não amém? Seja uma pessoa-chave, ganhe uma pessoa-chave e todo o galardão será seu. Amém? Vamos lá. Em seu ministério, Jesus desenvolveu esse método. Jesus não se preocupava em ganhar a cidade. Jesus ganhava uma pessoa-chave e essa pessoa-chave ganhava toda a cidade. Jesus ganhou a samaritana e ela ganhou a cidade. Leia lá em João 4, de 28 a 30. Jesus ganhou o gadareno e o gadareno ganhou Decápole. Olha que coisa linda. Que eram uma das principais cidades da região, lá em Marcos 5:20. Filipe ganhou o eunuco, o etíope, e ele era a pessoa-chave para ganhar a sua região. Você é uma pessoa-chave para a sua região? Quem é a pessoa-chave do Alto da Serra? Eu acho que eu combati o bom combate por aí. Eu acho que Deus está me levantando como pessoa-chave aqui no Carangola. Você tem sido pessoa-chave pelo menos dentro do seio da sua família? Da sua casa? O predominante orgulho nacionalista dos judeus era tanto que eles desprezavam os samaritanos e consideravam os samaritanos como cerimonialmente impuros. Porém, Filipe, por seu saudável entendimento do evangelho, levou Jesus Cristo aos samaritanos e depois aos etíopes, através do etíope, eunuco. Isso reflete a maneira como o evangelho penetrou as barreiras sociais, dissolvem preconceitos raciais e demonstrou que a graça de Deus em Cristo Jesus está disponível para todos. Assim que o eunuco etíope saiu da água, o Espírito Santo veio sobre ele e o eunuco e Filipe foi arrebatado. E o eunuco seguiu jubiloso o seu caminho, Atos 8, 39. Filipe foi milagrosamente transladado e apareceu em Azoto, ou Asdod, uma antiga cidade filisteia. Ele foi transladado. Você sabe o que é isso?
vup, sumiu daqui, apareceu lá, transladado, né? Asdod disse esse evangelista: o Senhor joga, o que eu tô fazendo aqui? Não sei, Deus mandou, eu tô, né? É Deus que me trouxe, amém? Inexplicavelmente, Filipe foi arrebatado e transladado para Azoto, ou, né, como nós já falamos aqui, Asdod, que ficava aproximadamente 30 quilômetros de distância do deserto onde Filipe estava próximo de Gaza. E passando adiante, anunciava o evangelho em todas as cidades que atravessava até que chegou a Cesareia, Atos 8:40. Filipe, então o evangelista, estabeleceu-se em Cesareia e ali era conhecido como evangelista Filipe. Atos 21:8. Em Cesareia, ele hospitaleiramente recebeu Paulo e Lucas no final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Lucas nos informa que Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Atos 21, de 8-9. Na casa de Filipe, o profeta Ágabo previu que apóstolo seria preso quando chegasse a Jerusalém. Sem se deixar intimidar, o apóstolo partiu para Jerusalém. Ao que parece, havia uma igreja em Cesareia e provavelmente um irmão se reuniam na casa de Filipe, os irmãos. Poucos meses depois disso, Paulo foi preso em Jerusalém, levado para Cesareia, onde ficou 2 anos detidos ali. Por certo, a bondade e a amizade de Filipe devem ter significado muito para o apóstolo Paulo naquele período. Atos 23, de 31-35, Atos 24, de 23-27. A tradição sugere Filipe foi um dos 70 discípulos, não é apóstolo, discípulos de Jesus, e que em algum momento ele tenha se tornado bispo da igreja em Trales, na Lídia, região do sudeste da Turquia. E aqui nós encerramos o estudo sobre o evangelista que se tornou bispo, tá? Evangelista Filipe. Amanhã, domingo, não teremos aula, mas na segunda-feira eu falo com você, adivinha sobre quem? Junta ao povo, Gideão, vai ser forte, hein? Gideão, nome hebraico, significa lenhador. Então, segunda-feira, vamos conversar sobre a vida de Gideão, tá bom? Eu quero agradecer a sua presença, foi muito bom, tá? A aula foi muito boa, foi muito produtiva. Deus falou comigo, não sei se falou com você, mas se você estava ouvindo em espírito, eu tenho certeza que ele falou, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Nós estamos estudando aqui com referências bíblicas, então eu tenho certeza que se você ouviu, acompanhou em espírito, ele falou com você, tá? Se você entrou depois e não conseguiu acompanhar, eu te convido a ir de volta ao início do estudo, estudo enorme de Filipe, é bem grande, hoje foi bem grande, pastora, esse foi bem grande, mas foi bem produtivo, foi, né, uma bênção. Nós aprendemos, né, quinta aprendemos sobre o apóstolo Filipe e hoje aprendemos sobre o evangelista Filipe, né, 2 Filipe, cada um com a sua, né, carreira, cada um com seu legado e cada um fazendo seu trabalho maravilhoso. Léo Braza, eita, paz para você também, Léo, Deus abençoe, meu irmão, paz do Senhor.
Gente, aqui eu encerro, tá? A nossa live de hoje de estudo dos principais personagens bíblicos, do qual hoje foi o evangelista Filipe, e amanhã não, domingo, mas segunda-feira, quem é? Gideão. Segunda-feira estarei aqui falando para você um pouquinho sobre a vida de Gideão, tá? Até lá. Deus abençoe, a paz!